Bem-vindos, meus amores, ao nosso primeiro grupo de estudos, onde a gente vai estar estudando o Livro de Ouro de Saint-Germain, que ensina sobre a alquimia do Eu Sou. Eu estudo o Eu Sou há alguns anos já, de forma mais profunda, vamos dizer assim, e aplico ele na minha vida, mas esse livro, ele me chamava, e acho que eu tinha um pouco de resistência, não sei porquê, mas depois que eu realmente mergulhei profundamente e comecei a ler, comecei a estudar esse livro, e não só ler e estudar, mas aplicar, simplesmente alguns gaps se fecharam na minha cabeça, tanto na minha jornada profissional, como também na minha jornada pessoal de autoestudo, autodesenvolvimento e autoconhecimento, que realmente transformaram a minha vida. E acho que eu comecei a ter uma conexão tão profunda com o que tá aqui que eu falei assim, nossa, eu preciso trazer isso para as pessoas, né? E hoje também eu tenho um projeto que se chama Quem.eu sou no Instagram, e quem é com KHEM.eu sou. Vou escrever aqui para vocês, que é um projeto exatamente de busca de coerência com o eu sou, para que a gente possa pensar, né, sentir e agir de uma forma alinhada com o nosso eu sou. E esse livro ele foi um turning point na minha vida, então é por isso que eu tô aqui para dividir ele com vocês. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito de ler, preferem audiobooks, então essa vai ser a sua oportunidade, talvez, de estudar esse livro, porque eu vou estar lendo ele com vocês e é claro que a gente pode abrir para comentários, para, enfim, para perguntas, para a gente realmente estudar juntos esse livro. Então, vocês também podem compartilhar as experiências de vocês comigo e a gente ir enriquecendo essa trajetória. Então, esse livro ele é um livro que foi escrito em 1932, se não me engano. Então é sempre muito importante a gente entender o ano que o livro foi escrito, porque muitas coisas, às vezes, quando eles vão se referir, a gente precisa ter em mente que eles estão falando dessa época, então a gente está falando de um período aí entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. E é um livro muito maravilhoso, ele tem 33 capítulos. Exatamente, 33 capítulos. Depois também vou deixar certinho o nome do livro para vocês, quem quiser comprar. Esse livro, ele faz parte hoje do meu ritual de conexão de manhã. Eu tenho um ritual de conexão de manhã, depois eu posso até compartilhar com vocês. E eu incluí ler pelo menos uma página, um capítulo desse livro. É um livro que eu nunca paro de ler, sabe? É um livro que eu terminei e eu começo de novo, eu terminei e eu começo de novo, porque eu coloquei isso, né, como uma regra pra mim, porque tem muito ensinamento aqui dentro e é uma coisa que realmente eu percebo que a gente vai integrando com a rotina, com a disciplina, porque a gente também vai vivendo as provações, né? Porque é sempre assim, primeiro a gente acredita, né? A gente coloca aquilo em prática e depois a gente realmente começa a colher os resultados fisicamente, enfim. Então, é isso. Então, a gente vai começar agora o nosso primeiro capítulo desse livro. De fato, começar a leitura, eu gostaria de propor que a gente sentasse um minutinho e meditasse. Eu vou fazer um ancoramento de abertura que eu sempre uso nos meus atendimentos presenciais, para que a gente possa receber esse conhecimento já de um outro lugar e que por muitas vezes a gente não consiga, num primeiro momento, compreender exatamente o que aquilo quer dizer, para que isso fique gravado e guardado no nosso coração, para que no momento certo isso possa florescer e realmente nos transformar. Então eu vou colocar uma música aqui, não sei se vai aparecer no vídeo, porque por causa do microfone, mas se não aparecer depois eu coloco a música por cima, tá bom? Então a gente vai fechar os olhos, se colocar numa posição confortável, coluna ereta. Inspira profundamente.
Solta. Mais uma vez. Solta. Uma última vez. Solta. E a gente vai trazendo a nossa consciência pro aqui e pro agora, recebendo esse momento como um presente. Um presente que a gente se deu para poder compreender o que precisa ser entendido, para poder transformar as nossas vidas de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais alinhada também com a nossa verdade, com a luz do nosso espírito, com a luz do nosso eu sou, que é o que existe de mais sagrado e divino dentro de nós. Então eu vou pedir para vocês visualizarem nos 4 cantos do local onde vocês se encontram 4 pilares de luz sintonizados na frequência de Arcanjo Miguel, sintonizados com a luz azul. A gente visualiza esses pilares conectando o céu e o centro da Terra. Em 3, 2, 1. E a gente vai visualizar agora uma pirâmide de 4 lados, se conectando a esses 4 pilares, envolvendo todo o ambiente que a gente se encontra, transcendendo as dimensões de tempo, transcendendo as dimensões de espaço, transformando esse ambiente em um local sagrado, em um local seguro. E ao mesmo tempo que a gente imagina que a gente cocria essa pirâmide, a gente também cocria uma outra pirâmide, partindo dessa mesma base, só que agora com a ponta virada para baixo, como uma forma de honrar as duas polaridades, honrando a luz, honrando as sombras, reconhecendo essas forças a partir de hoje como forças complementares, e não como forças opostas. Forças quando conectadas, quando a gente pode compreender o propósito de cada uma dessas energias, elas são capazes de nos conduzir à unidade, de nos conduzir ao divino. Quando a gente consegue enxergar a nossa luz e enxergar a nossa sombra, para que a gente possa trabalhar esses pontos, essas arestas que ainda precisam ser polidas dentro de nós. Então, como símbolo dessa união, a gente vai inspirar e ao expirar, a gente visualiza uma bola de luz envolvendo essas duas pirâmides em 3, 2, 1. E nesse momento, a gente vai repetir silenciosamente: Divina Presença, derrama tua radiação através dessas mentes, desses corpos, e vê que tua sabedoria dirija sempre toda atividade exterior. Eu sou a presença que vos capacita a ver e sentir essa verdade, permanecer com ela e dentro dela, em benefício do vosso próprio progresso. Inspira profundamente, segura, solta, vai relaxando, vai
vai mexendo nos pés, as mãos e vai voltando aqui agora para a gente iniciar a leitura do nosso capítulo de hoje. Na verdade, a gente vai começar com o início mesmo, então aqui a gente tem uma apresentação e um agradecimento que eu vou ler com vocês. A linguagem do livro é um pouco antiga, né, pelo momento que ele foi escrito, mas vocês vão ver que com o tempo a gente acostuma com esse tipo de linguagem. Então, é com grande júbilo que colocamos nas mãos de nossos discípulos o livro de ouro de Saint-Germain. Essa obra de excepcional valor, agora apresentada em um só volume, abrange todo o sagrado ensinamento relativo à divina presença Eu Sou, que o nosso bem-amado Mestre reservou para ser divulgado nesta sua idade de ouro. Expressamos aqui nossa gratidão a El Libro del Maestro, Associação Civil pro Enseñanzas Parapsicológicas, meu espanhol não é dos melhores, como vocês podem ver, México, pela autorização concedida para editarmos essa preciosa obra sem qualquer retribuição financeira. Ponte para a Liberdade, que no caso foi quem escreveu esse daqui que eu tô lendo para vocês. Prefácio. Esse é o sagrado ensinamento que o Mestre Saint-Germain reservou para sua Era de Ouro, e é parte do terceiro ciclo de ensinamentos divulgados por essa Irmandade. Para a leitura dessas instruções, o discípulo vai adquirindo conhecimento pleno de sua poderosa presença Eu Sou, Deus em ação em cada um. Como se pode notar, o bem-amado Mestre não hesita em expor os perigos a que estão expostos os que negligenciam a lei divina. A correta aplicação dessas regras divinas na vida cotidiana é a chave simples para a felicidade perfeita. Eis, pois, os ensinamentos. A escolha é vossa. Irmandade de Saint-Germain. Então aqui a gente já começa, né, os discursos do Eu Sou. Aqui a gente tem uma imagem. Então, aqui, discursos de Eu Sou, pelo Mestre Ascensionado Saint-Germain. Discurso 1, Saint-Germain. Invocação. Então, ele tá fazendo... Vocês vão ver que no decorrer é como se fossem... Esses discursos são como se fossem palestras, né? Eu tenho essa impressão. E aí, ele sempre faz uma invocação no início, né, desses capítulos, que são esses discursos que eu falei com vocês. Então, a invocação de hoje é: Ó Tu, infinita, poderosa presença. Tu, princípio de vida onipenetrante. Nós rendemos louvor e graça por tua atividade maravilhosa através de toda a presença externa. De tua poderosa essência provém tudo o que existe, e possa a humanidade compreender que tu és sempre e incessantemente autossustentado. Tu, poderoso princípio ativo de vida, lançado na atividade externa da humanidade, manifesta tua suprema justiça agora em todo lugar. Poderosa presença de luz, Deus em ação. Governa as mentes dos humanos, mantendo-as na verdade e na justiça, e vê que teus mensageiros sejam colocados em todas as posições oficiais, que nada do externo interfira, para que ninguém na humanidade possa aceitar qualquer pensamento de decepção. Poderosa presença de Deus em ação, lança-te em todas as mentes, expressando tua conquistadora presença. Saudações. Eu vos trago saudações dos seres perfeitos, que de perto estão velando e tudo ministrando. Discurso. A vida, manifestada em todas as suas atividades, é Deus em ação, e é unicamente pela falta de conhecimento na forma de ajustar o pensamento e sentimento que a humanidade está constantemente interrompendo a pura fluência dessa perfeição, essência de vida, que,
não fosse isso, expressaria naturalmente sua perfeição em toda parte, né? Então, basicamente, é por falta de conhecimento, né, que a gente não consegue se alinhar com essa perfeição, com essa essência divina, e a gente acaba, né, expressando talvez essas faces nossas que não são tão bonitas, né? A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e opulência, porque a vida é indiferente quem dela faz uso, mas está constantemente movimentando-se para manifestar cada vez mais sua perfeição através daquele impulso ascensional de sempre que lhe é inerente. Eu sou. Eu sou é a atividade desta vida. É estranho que alguns estudantes, sinceramente interessados em saber, nem sempre consigam captar o verdadeiro significado dessas duas palavras. Quando dizeis e sentis, eu sou, liberais a fonte da eterna e morredoura vida, para que ela possa fluir ao longo de seu curso imperturbavelmente. Em outras palavras, abris amplamente a porta ao seu escoamento natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a porta diante dessa poderosa energia. Então, sempre que a gente usa a afirmação eu sou, a gente está colocando essa energia em movimento. E ao mesmo tempo que quando a gente usa eu não sou, a gente está interrompendo o uso dessa energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Já vos tendo exposto tantas vezes a verdade de Deus em ação, deseja que compreendais sua primeira expressão na individualização. A primeira expressão de todo indivíduo em qualquer ponto do universo, quer seja em palavra falada, quer em pensamento ou sentimento silencioso, é eu sou, ao reconhecer sua própria vitoriosa divindade. O estudante, ao esforçar-se por compreender e aplicar essas poderosas, ainda que simples leis, deve exercer severa vigilância sobre seus pensamentos e suas expressões, por palavras ou de qualquer outra maneira, pois a cada momento que dizeis eu não sou, eu não posso, eu não tenho, estáis consciente ou inconscientemente sufocando essa grande presença interior. E é tão evidente como se colocasseis as mãos em volta do pescoço de uma pessoa, com a diferença que, no caso de uma forma externa, com o pensamento a governar vossas mãos, podereis afrouxá-las a qualquer momento. Mas quando fazeis uma declaração empregando as palavras eu não sou, movimentais uma poderosa, iluminada energia que continuará a agir, a menos que ela seja transmutada e a imperfeição consumida. Isso vos mostra o enorme poder que possuis para qualificar essa poderosa energia de Deus. E eu vos declaro, amados discípulos, que a dinamite é menos perigosa, pois ela vos libertaria apenas do corpo, enquanto que seus pensamentos desgovernados, emitidos por ignorância, vos prendem ad infinitum, né? Então, vos prendem por toda a eternidade à roda das encarnações. Podeis ver, assim, quão importante é para vós saberdes o que estáis fazendo quando irrefletidamente usais expressões errôneas, porque estáis usando o mais divino princípio de atividade do universo, eu sou. Então, ele coloca também eu sou como essa energia criadora de tudo que é o princípio de tudo, né? No princípio, a gente ouve, né, que existiu o verbo, existiu o pensamento, que é a consciência em si. E aí o pensamento que existia, a consciência que existia era eu sou. Então, esse eu sou, ele é associado com esse princípio da criação, o princípio de tudo, com Deus, né? Enfim, dependendo da crença de vocês que estão aí do outro lado. Mas, basicamente, é essa energia criadora de tudo o que é. E aí, quando a gente
coloca essas palavras, né, pronuncia essas palavras, a gente está consciente ou inconscientemente colocando esse poder em ação. Ou, como quando a gente usa com coisas errôneas ou com palavras tipo eu não posso, eu não consigo, a gente coloca isso num movimento ruim, vamos dizer assim, né? Podeis ver assim quão importante era para vós saberdes o que estáis fazendo quando irrefletidamente usais expressões errôneas, porque estáis usando o mais divino princípio de atividade do universo. Eu sou. Não interpreteis mal. Não se trata de uma expressão vã, estrangeira ou oriental, e sim o mais alto princípio de vida, usado e expresso ao longo de todas as civilizações que já existiram, porque a primeira expressão de toda forma de vida autoconsciente é eu sou. Foi somente mais tarde, em seu contato com a atividade errônea exterior, que ele começou a aceitar algo em grau inferior ao eu sou. Agora, queridos discípulos, não vedes que, quando dizeis eu estou doente, estáis justamente invertendo este princípio de vida que é, por natureza, toda imperfeição, impedindo-lhe assim, por vossa voluntária ignorância, alguma coisa que ele originalmente nunca possuiu, né? Então, quando a gente fala eu estou doente, como eu sou é a plena perfeição, quando a gente fala eu estou doente, a gente quebra esse princípio de plena perfeição e a gente cria, né, por ignorância, essa imperfeição, gerando, né, realmente trazendo essa doença, por exemplo. Através de longos séculos de obstinada ignorância e incompreensão, a humanidade carregou a própria atmosfera em seu redor com falsidade e ilusão, pois não preciso repetir-vos que, quando dizeis eu estou doente, estáis afirmando uma flagrante falsidade em relação à vossa divindade, que jamais pode ser, senão perfeita, plena de vida e de saúde. Meditais e vereis que alívio, que libertação poderá trazer-vos esta explicação. Peço-vos, queridos discípulos, em nome de Deus, cessai de empregar essas expressões falsas em relação ao vosso Deus, a vossa divindade suprema, porque é impossível obter liberdade enquanto assim procederdes. Não é necessário que eu vos fale muitas vezes sobre isso, pois quando verdadeiramente reconheceis e aceitais a poderosa presença de Deus em vós, positivamente não há mais condições adversas. Então, quando a gente aceita essa divina presença em nós, é como se a gente acessasse essa divina perfeição, como quando a gente ouve, eu tenho a percepção que quando a gente ouve sobre mestres ascensionados, são esses seres que alcançaram, que se iluminaram e chegaram a essa perfeição. Então, recomendo-vos, se concederdes poder a condições adversas, pessoas, lugares ou coisas, e em nome de Deus, a cada momento vos achardes a ponto de começar a dizer eu estou doente, eu estou arruinado, eu não estou me sentindo bem, invertei instantaneamente essa condição fatal ao vosso progresso e declarar mentalmente, mas com toda a intensidade de vosso ser, eu sou, eu sou. Que toda a saúde, opulência, perfeição, felicidade, paz e o poder de reconhecer perfeição em toda parte. Quando pensais na expressão eu sou, significa que sabeis que tendes Deus em ação, manifestando-se em vossa vida. Não deixeis que aquelas expressões falsas continuem a vos limitar. Relembrai continuamente: eu sou Deus em ação. Eu sou vida, opulência, verdade manifestadas já. Então aqui ele começa a nos ensinar a trazer coerência para esses assuntos que ele está talvez trazendo para nós, para algumas pessoas, pela primeira vez. Então, o que é a gente trazer coerência? É a gente alinhar o que a gente pensa
com o que a gente sente, com o que a gente faz, né? Então, eu sei que para muitos de nós, e eu me incluo nisso, né? A gente tem o hábito de falar, eu estou doente, eu estou arruinado aqui, como são os exemplos que eles trazem, porque às vezes são diversidades, enfim, questões que a gente passa ali no nosso dia a dia. Mas o que ele quer nos ensinar é como a gente se manter cada vez mais nessa presença eu sou plena, né, divina. Então, ele sempre fala que quando você se perceber colocando, né, alguma dessas frases ou algum desses momentos, né, que a gente identifica essa diversidade e que a gente coloca isso, né, com essa imperfeição, para a gente realmente trazer para nossa mente a frase oposta, que equilibra isso, né? Então, tipo, se a gente pensou, eu estou doente, a gente pode, na hora que a gente tem a percepção de que a gente pronunciou, colocou isso para fora, da gente corrigir esse pensamento e colocar, eu sou a plena saúde expressa neste corpo, por exemplo. Poderia ser um exemplo de frase que balanceia esse desequilíbrio que a gente sentiu e expressou ali, né? É claro que talvez nas primeiras vezes vocês não consigam de fato sentir, né, a efetividade, mas como eu sempre digo, nada que a prática e a disciplina não tragam isso para vocês, mas a gente precisa aplicar. Então, por isso que eu falo que é sempre muito importante a gente trazer coerência. Não adianta a gente só ler o livro aqui e não começar a aplicar. Então, a primeira lição que ele traz para nós, que a gente vai aplicar durante essa próxima semana, é essa. Então, toda vez que a gente se perceber trazendo algum pensamento negativo, a gente vai tentar trazer um pensamento que equilibra esse primeiro que a gente teve, né, que foi negativo. Então, depois também eu vou deixar na legenda para vocês todas as frases de ativação que ele passou pra gente durante esse capítulo, também para vocês irem aplicando durante a semana. Foi assim que eu comecei a fazer para começar a integrar e começar a conseguir trazer presença e tá cada vez mais alinhadinha, né? Consciente do meu eu sou, que é o nosso, né? Então, a última frase, né? Eu vou repetir. Eu sou Deus em ação. Eu sou vida, opulência, verdade, manifestadas já. Essa seria uma frase de ativação, tá? Que poderia equilibrar qualquer um daqueles pensamentos negativos. Lembrando-vos assim dessa invencível, inconquistável presença, conservais a porta aberta para sua pura, invencível essência e inteligência tecerem em vossa expressão externa, que é o nosso corpo, né, essa vida que a gente tá, essa maravilhosa perfeição. Então, sempre que ele fala de expressão externa, ele tá falando, por exemplo, da Letícia aqui individualizada, do meu mundo, da minha casa, do meu lar, né? É isso que é a expressão externa. Expressão interna é a divina presença eu sou. Eu vos suplico, meus amados discípulos, não continueis a empregar essas expressões maléficas imaginando que, por algum simples passe de mágica, podeis colher bons resultados. É simplesmente impossível. Muitos de vós sabeis que se usa nos ranchos e fazendas o ferrete para marcar as reses como sinal de propriedade dos estanceiros. Tão grande é meu desejo de que vos fixeis na consciência da presença de Deus em vós, que quase ambiciono aplicar um ferrete a fim de marcar a palavra eu sou em vós e que não possais separar-vos de seu uso constante, no intuito de que continueis a reconhecer, aceitar e usar essa poderosa, gloriosa presença de Deus que sois. Eu, por exemplo, quase que fiz isso, né? Fiz esse colarzinho que tá escrito ama, que na antiga língua atlântica, eles também compartilhavam esses saberes já há 12 mil anos atrás. Ama significava eu sou. Então eu desenvolvi esse colarzinho para que também eu possa sempre me lembrar dessa presença e cada vez mais colocar ela em movimento, né? Se por acaso alguma condição inferior à perfeição tentar aparecer em vossas experiências, declarai veementemente que isso não é verdade e que aceitais somente Deus, a perfeição em vossa vida em toda parte manifestada.
Enquanto aceitardes falsas aparências, vê-las-eis manifestadas em vossa vida e experiência. Não se trata, amados discípulos, de uma questão de crença de vossa parte, de aceitardes ou não essas verdades. Essas são as leis são a lei comprovada durante longos séculos de experiência e são colocadas diante de vós para a vossa libertação. Né? Então aqui ele fala um pouco que não é uma questão de crença, do tipo assim, essas leis existem e elas estão aí. Queira a gente ou não, a gente tá imersa nelas. Então, por que não usá-las a nosso favor em vez de se permitir ser levados e pelas coisas que foram impostas a nós, né? Porque a gente sabe que existe uma vontade de dominação, né, de alguns grupos de pessoas que para eles é vantajoso limitar, né, o nosso potencial. Então a gente cresce num ambiente, numa sociedade onde essas coisas não são ensinadas para nós, porque para a gente dominar uma pessoa, né, um grupo de pessoas, a gente precisa tirar o seu poder. E quando a gente se incorpora disso daqui que ele está falando, a gente recupera esse poder de cocriar qualquer coisa, por exemplo. Então, considerai o fato de que vossos pensamentos e sentimentos no passado construíram e criaram a desarmonia do vosso mundo de hoje. Erguei-vos, insisto, erguei-vos e caminhai com o Pai, o Eu Sou, para que possais ficar livres dessas limitações. Então aqui ele fala que a gente criou, né, essa desarmonia no vosso mundo. Então, para a gente insistir e caminhar com o Pai, com o Eu Sou, para que a gente possa ficar livre dessas limitações que nos foram impostas. Existe apenas uma coisa nesse universo que pode rodear-vos de limitação: aceitar a aparência externa em substituição à poderosa presença de Deus em vós, tá? Então, aceitar essa nossa matéria externa em contrapartida dessa divina presença que é perfeita, que está dentro de nós, que é essa energia do Criador. No mundo ocidental, é agradável a ideia de que basta não crer ou não aceitar a antiga ideia oriental de feitiçaria para estar protegido contra ela. A feitiçaria não é senão o mau uso dos poderes espirituais. Nos campos da política, atualmente, está sendo usada a pior espécie, aquela que foi sempre conhecida na história da humanidade, a utilização de poder mental mal qualificado. Então, aqui, ele está falando que não é pra gente, né, porque existe, né, se você não acredita, a gente tá protegido contra esses pensamentos ruins, essas energias e formas pensamentos. E aqui ele fala que a gente sofre sim influência dessas energias, né? Assim, não só dessas partes de feitiçaria e tudo mais, como também do poder político que é exercido sobre nós. Então, eles estão vivendo numa época meio conturbada aqui, que é entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, então acredito também que por isso que ele fala bastante dessas questões políticas e por coincidência ou não, a gente também tá, né? Hoje, então, vocês vão ver que muitas coisas se assemelham muito do que a gente experiencia hoje. Então, se essa mesma tremenda força mental fosse empregada no sentido inverso, ou seja, reconhecendo que só existe Deus em ação em todo o indivíduo que preenche cargos oficiais, aquele que enviasse essa qualidade ou essa verdade não apenas daria libertação a si próprio, como também o mundo da política seria preenchido com liberdade e justiça. Então, desfrutaríamos de um mundo natural, onde a ação de Deus imperaria em toda parte. E aí, eu, né, Letícia, acredito que isso começa com cada um de nós, né? Então, a minha intenção aqui é poder despertar algo em vocês, para que vocês possam começar a dominar isso, para que cada vez mais pessoas possam acessar, possam, né, ter consciência de todo esse potencial que existe dentro de nós. Então, acontece hoje o que aconteceu outrora no Egito.
Aqueles que fazem mau uso do poder mental suportam o suplício da desarmonia, encarnação pós encarnação. Fazei o seguinte propósito: eu não aceito condições de quem quer que seja, nem de coisa alguma que me cerque, a não ser que Deus, do bem e do meu eu sou, sempre comandado por Deus. Vou ler mais uma vez. Eu não aceito condições de quem quer que seja, nem de coisa alguma que me cerque, a não ser de Deus, do bem e do meu eu sou, sempre comandado por Deus. Vou ler mais uma vez. Eu não aceito condições de quem quer que seja, nem de coisa alguma que me cerque, a não ser de Deus, do bem e do meu eu sou, sempre comandado por Deus. Então essa é mais uma ativação que a gente pode usar. Tendes necessidade de adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai-vos 3 ou 4 vezes por dia e simplesmente tranquilizai o eu exterior. Isso permitirá que vossa energia seja suprida. Aprendei a comandar e a controlar a energia em vosso corpo. Se precisardes de energia calma, sede calmos. Se precisardes de energia ativo, sede ativos. Deveis enfrentar, encarar as situações e superá-las. Então aqui a gente tem mais uma orientação para que a gente possa entrar. Eu vou até marcando aqui para depois eu colocar escrito para vocês. Para a gente ir entrando, né, em coerência com esses ensinamentos que ele está trazendo para nós, né? Que ele fala que é a gente se policiar e tentar sentar, silenciar, pelo menos 4 vezes ao dia, mas se você não faz isso nenhuma vez, eu sugiro que você coloque pelo menos uma vez. E aí, com o tempo, conforme você for integrando isso, virar um hábito, não ser mais um esforço para você. Por exemplo, eu já medito todos os dias de manhã quando eu acordo. Eu introduzi há pouco tempo à noite também. Então, até integrar isso, a gente faz dessa forma. Integrando, a gente sobe mais um degrau. Então, se a gente pode colocar um momento de silêncio na hora do almoço, silenciando essa atividade externa, observando como a gente tá, né? Então, como ele falou, se eu tô muito acelerada, eu preciso de calma, eu vou silenciar tentando trazer essa calma, me observando também o porquê que eu não estou calma. Será que eu tô vivendo muito no futuro, tô ansiosa, enfim. E buscando as raízes das nossas questões pra gente ir se equilibrando, né? Então, aqui. O discípulo precisa estar alerta e descobrir seus hábitos, destruindo-os. Não deveria haver necessidade de apontá-los, porque ele tem obrigação de olhar para dentro de si mesmo e extirpar tudo o que não é perfeito. Isso traz consigo uma liberdade impossível de ser obtida por outra maneira. Eu entendo isso como não ao ponto assim, todos nós temos por influência ou enfim, pelo contexto, os nossos impulsos negativos, né? Os nossos impulsos de sombra. Só que eu vejo muito que dentro de cada sombra a gente tem um potencial dentro de cada sombra nossa, né? Que quer ser desperto. Então, sempre que a gente observa uma parte nossa que não é tão bonita, né? E a gente busca qual é a raiz dessa situação, a gente desperta uma habilidade. Então, que nem, por exemplo, porque às vezes algumas pessoas confundem essa frase que ele trouxe aqui com negar as nossas sombras, negar as nossas partes feias. E isso não funciona assim, pelo que eu vejo dentro da minha experiência, porque é como se você estivesse jogando sujeira embaixo do seu tapete. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Sempre que eu me deparo com um sentimento ruim, né? Então, com raiva ou, sei lá, com inveja, que são coisas que as pessoas têm dificuldades de admitir pra si. Nossa, eu tenho dificuldade de admitir que eu tô com inveja da conquista da minha parceira de trabalho. Daí eu preciso buscar, eu admito pra mim que eu identifico essa inveja em mim, então eu preciso admitir para que eu possa corrigir esse movimento ou alinhar ou entrar em coerência, né, com a minha verdade. Então, por exemplo, a inveja, ela vai me trazer que
o que a outra pessoa fez ou conquistou também é importante para mim. Então, sei lá, vamos supor que a minha parceira de trabalho comprou um outro carro e eu senti inveja por ela ter comprado um carro novo, zero, enfim. A minha inveja pela conquista dela mostra que essa conquista dela também é importante para mim, né? E aí eu vou olhar dentro do meu cenário de vida, dentro da minha realidade, quais habilidades eu preciso desenvolver para conquistar um carro novo, por exemplo, né? E aí eu vou ver que ao desenvolver essas habilidades, eu tô despertando potenciais em mim, né? Então eu tô me tornando uma pessoa melhor, eu tô polindo as minhas arestas, eu tô transformando essa sombra em um diamante, porque só é, a gente só tem o que a gente é. Então, se eu quero um resultado diferente do que eu tenho hoje, eu preciso transformar a pessoa que eu sou. Então, eu acho que um dos principais, né, presentes que a gente tem da nossa autoobservação e de aceitar as nossas sombras é realmente pegar, fazer as pazes com ela, sentar, tomar um chá, um café com essas sombras para que a gente possa encontrar a raiz e desenvolver os potenciais que essa sombra traz para nós. Então, eu dei o exemplo aqui da inveja, que seria como eu lidaria com isso. Então, conservar seus velhos hábitos é justamente como vestir velhas roupas usadas. O discípulo não deve esperar que alguém faça essas coisas por ele. Ninguém, senão ele próprio, deve fazê-lo. Neste trabalho e sobre essa radiação, tudo o que se acha latente no indivíduo vem à tona para ser consumido. Cuidai bem para não fixar a atenção sobre o que não quereis ver aparecer em vossa vida. Aqui também é importante, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês, até de observar as sombras, ou enfim, de observar também situações adversas que a gente se depara na nossa vida, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, que nem, eu vou usar esse mesmo exemplo, eu identifiquei essa questão da inveja. A partir do momento que eu identifico a inveja, eu não penso mais na inveja, eu começo a pensar nos potenciais que eu preciso desenvolver em mim. Porque assim eu tiro o foco do negativo, de algo que eu não quero cultivar na minha vida, e o meu foco vai estar inteiramente em transformar aquilo lá que eu identifiquei, que eu já nem penso mais, em algo positivo, né? Assim como com situações indesejadas na nossa vida. Então, sei lá, se eu tenho muito medo de ser assaltada e eu fico com isso na cabeça o tempo todo, eu tô co-criando essa situação, porque isso tá na minha mente. E o universo é mente, o universo é consciência, o universo é eu sou. Então, tudo que eu foco energia e que eu também coloco carga emocional, isso fica um pouco mais próximo de se manifestar nessa realidade. Então, por exemplo, se eu tenho medo de ser assaltada, que seria uma situação, né, externa, o que eu vou pensar? Beleza, esse medo existe, né? Eu já observei que ele tá aqui. O que eu faço com ele? O medo, ele traz atenção para nós. Então, assim, quais são as medidas de segurança que eu posso melhorar na minha vida? Sei lá, né? Aí você vai olhar para sua vida e ver quais locais, às vezes, você tá deixando a desejar, que você tá, né, sendo negligente com a sua segurança, e você vai focar a sua energia em arrumar essas questões e pronto. Tipo, eu não vou ficar mais pensando naquilo. Porque o que acontece com a maioria das pessoas elas se identificam com aquele medo, elas não agem e não mudam nada na vida delas, na rotina delas, e ficam só pensando no medo de ser assaltada, no medo de não sei o que lá. E aí elas acabam atraindo essa situação. Então, a partir do momento que a gente identifica uma sombra, a gente traz um movimento de mudança e a gente não pensa mais, a gente não gasta mais energia com a emoção, com a situação negativa. A gente vai focar sempre a nossa energia com a ação positiva que corrige aquele movimento que a gente identificou lá atrás, tá? É totalmente ridículo continuar relembrando insucessos do passado. Se construirtes vossas limitações durante séculos e podeis, por vossa atenção e esforço pessoal,
delas vos libertarem em poucos anos, então não vale a pena? Não é maravilhoso? Né? E isso acontece também com situações que a gente já viveu. Então, sei lá, uma rejeição que você viveu lá no passado, às vezes é uma situação que fica vindo o tempo todo na tua cabeça e você fica revivendo. E eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo, ele não sabe que você está imaginando aquilo. Na cabeça dele, você está vivendo aquela situação de novo. E aí ele também vai manifestar todos os hormônios, enfim, neurotransmissores que trazem ali aquela emoção associada, né? Então, aqui ele está falando que a gente consegue se libertar em segundos, né, de coisas que a gente carregou por anos. Então, usando o eu sou, tá? Então, para fugir a uma circunstância desagradável, às vezes, o meio mais rápido e poderoso é empregar o senso de humor, uma emoção contrária, né? Pois uma disposição alegre e animada libera a energia que muitas vezes permite uma transformação maravilhosa. Então, isso aqui ele tá falando o quê? De mudança de frequência. Se você acessou um momento triste, você fica relembrando, revivendo, sei lá, um término de um relacionamento, alguma coisa, você identificou aquilo. Se você se apaixona por aquela dor, você vai ficar revivendo aquilo e você não vai sair, você vai criar cada vez mais tristeza, enfim. E aqui ele tá falando que se você usa alguma estratégia, eu uso muito, às vezes nesses casos, quando a gente entra nesse looping, o treino é uma ferramenta que eu uso muito para sair desses locais, dessas frequências muito baixas que às vezes a gente entra. E exercícios de respiração, né, de alta intensidade também ajuda muito. Então, processos de catarse, ajuda a gente sair desse ciclo e sintonizar com frequências mais elevadas, que é o que ele tá falando aqui, né? Só que ele falou de empregar o senso de humor. Enfim, pode ser uma outra ferramenta. Pois uma disposição alegre e animada libera energia que muitas vezes permite uma transformação maravilhosa. Aquele que se esforçar relutantemente por se livrar invocando além do perdão, poderá consumir todas as criações passadas na chama violeta consumidora e ser livre. Deveis ficar conscientes de que a chama é a presença ativa de Deus agindo, transmutando e purificando, né? Então ele fala aqui que a gente pode usar a lei do perdão para uma situação e que a gente ativa a chama violeta consumidora, que é a presença ativa de Deus agindo, né, e transmutando e purificando aquela questão. Então, quando tiverdes a intuição de fazer algo construtivo, executai-o com perseverança, completando. Que a manifestação venha ou não agora é coisa que não deverá absolutamente ser considerada, tá? Então, no começo, vocês vão ver que talvez demore para acontecer o que vocês estão colocando ali em movimento, né? Porque tudo é uma questão de prática e da gente ir integrando os processos. Mas, aqui, ó, mesmo que só intelectualmente os estudantes conheçam uma coisa sem tê-la experimentado, não devem permitir que a mente continue retrocedendo a condições imperfeitas, quando sabe que lhes são nefastas, que nos fazem mal. É inacreditável que as pessoas não consigam subjugar esse inimigo em suas consciências. Nenhum discípulo poderá triunfar até que cesse de voltar-se para as velhas condições negativas de que está procurando se libertar. Todo o trabalho de um mestre é conseguir meios de explicar ao discípulo a atividade da aceitação. A mente aceita aquilo com que o indivíduo concorda, através de sua atenção, deixando que os dois se tornem um. Quando a mente aceita e concorda com uma coisa ou condição, a pessoa automaticamente a incorpora ao seu mundo. Onde quer que deixeis vossa atenção deter-se, estáis concordando com o que lhe diz respeito e aceitando. Porque, pela atenção, fazeis com que a mente se torne um com a coisa focalizada. Então, é isso que a gente estava falando agora da energia. Se a gente foca a nossa mente numa situação indesejada, a gente está fazendo com que a nossa mente, a nossa realidade, se torne um com isso que a gente está idealizando.
Se uma pessoa visse uma cascavel enrolada, iria aproximar-se para ser atacada? Claro que não. Entretanto, é isso o que fazem os discípulos quando permitem que a sua atenção se volte para os seus problemas. Há apenas duas atividades na vida, e se não deixeis o interior governar de acordo com o seu plano de perfeição, é então o exterior que sobrepõe. Quando um quadro construtivo é projetado sobre vossa mente, é uma realidade. E essa realidade vem à tona se nela fixardes vosso pensamento. Então, quando a gente tem um quadro construtivo, né, e ele é projetado sobre a vossa mente, ele se torna uma realidade. E se essa realidade vem à tona, é porque a gente fixou o nosso pensamento nessa realidade. É possível alguém tornar-se tão consciente de sua própria presença de Deus que a qualquer momento pode ver e sentir sua radiação vertendo sobre si mesmo. Em relação a coisas supérfluas, o externo deposita toda a confiança no mundo da matéria. Assim, eu também identifico um pouco esse externo como se fosse o nosso ego e esse interno como se fosse a nossa essência. O nosso ego não é a pior coisa que existe. A única coisa que faz dele ser ruim é quando ele dirige a nossa vida. E é a mesma coisa que ele tem trazido aqui pra gente. Quando o externo, né, ele controla a nossa vida, e é o que acontece a maioria das vezes, porque a gente foi treinado a focar nessas coisas supérfluas, né? E por isso que a gente acabou depositando também toda a nossa confiança no mundo da matéria, a gente acaba não conseguindo ouvir a nossa essência, a gente acaba conseguindo não ouvir o nosso eu sou, que deveria ser quem dirige os nossos passos, né? Então é assim, o nosso eu sou, ele deve estar no banco da frente dirigindo o carro. E o nosso eu inferior, o nosso ego, o nosso eu externo, ele é um instrumento para nós, muitas vezes relacionados com a nossa questão de sobrevivência, né, com o viver aqui nesse mundo, com essa realidade, mas ele deve estar no banco de trás, né? Esse eu externo, ele não deve dirigir a nossa vida. Então, aqui ele fala, compete ao discípulo obrigá-lo, né, o eu externo, a confiar na perfeição de Deus, como confia na imperfeição dos sentidos. E por que ele fala isso? Então aqui ele tá falando o quê? Pra gente obrigar, né, obrigar os nossos sentidos, né, o nosso eu externo, depositar toda a confiança que a gente tem na matéria no nosso eu interno. Da mesma forma que a gente confia na imperfeição dos sentidos. Porque, por exemplo, o tato, né? Se a gente for olhar né, de um nível subatômico, olhando pelas leis ali da física quântica, na verdade, a gente nunca toca em nada. Porque os nossos átomos, né, eles têm um campo eletromagnético em volta deles. E o que, para dar a forma para minha mão, é como se eu tivesse vários átomos coladinhos um no outro, que se atraem, tá? Então é como se fosse um ímã que se atrai, tá? E isso vai gerar a minha mão. Agora, quando eu pego isso daqui, que é externo à minha mão, na verdade o que acontece é que quando eu tenho o átomo aqui do meu dedo e o átomo desse plástico, quando ele tá... A minha sensação que eu tenho de encostar, na verdade é uma ilusão. Porque é como se eu tivesse dois ímãs que se repelem. Vocês já tentaram encostar dois ímãs um no outro? Quando eles se repelem? Eles não encostam. Então, tudo que a gente sente do nosso toque, na verdade, são como se fosse esse ímã fazendo essa força. E na verdade a gente nunca encosta de fato em nada, tá? Então por isso que ele coloca aqui, eu não sei se consegui ser claro na minha explicação, espero que sim, mas é por isso que ele coloca aqui
que a gente confia na imperfeição dos nossos sentidos, porque na verdade o tato, por exemplo, ele não é real, né? Ele é real assim, isso que a gente sente, mas de fato você nunca toca nada. E é muito bizarro quando a gente começa a pensar a partir desse ponto, né? Então aqui pra gente finalizar o último parágrafo de hoje, o discípulo deve sempre contar consigo mesmo e constantemente pensar: como posso usar as inspirações que me foram dadas para intensificar essa atividade? A atividade, né, de fazer com que o externo possa depositar, né, a sua confiança no interno. Da mesma forma que a gente colocou a nossa confiança nessas coisas que, na verdade, não existem da forma que a gente pensa que é. Então, amores, a gente tem aqui basicamente 3 lições, né, que ele passa pra gente entrar em coerência. Então, assim, os nossos encontros vão ser toda quarta-feira, né? Eu vou soltar um capítulo pra vocês, porém, durante a semana, a intenção é vocês colocarem isso que a gente aprendeu em prática. Então, quais são os 3 ensinamentos principais que a gente teve aqui, que é o que a gente tem que buscar trazer coerência, ou seja, aplicar na nossa vida durante essa semana para a gente conseguir caminhar e ter uma integração de todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, o primeiro é, sempre que a gente tiver um pensamento de imperfeição, a gente observar esse pensamento de imperfeição e tentar corrigir ele com algo positivo, mesmo que você não sinta de fato que aquilo mudou, mas começar a colocar isso em prática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito besta. Se eu quero emagrecer, eu acabei de me olhar aqui no espelho e falar, nossa, tipo, como eu tô gorda. Eu tô colocando a minha energia, do meu pensamento, da minha fala, do meu ser, nessa situação. Então eu observo que isso, eu tô trazendo o quê? Uma imperfeição. E eu quero, a imperfeição que eu falo, não física, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas, e eu quero trazer a saúde, a perfeição. Então, eu vou corrigir esse pensamento com, por exemplo, eu sempre gosto de usar frases com eu sou, porque é o que a gente tá aprendendo aqui. Então, vocês podem até ver no meu devocional que eu faço de manhã, eu sempre coloco frases com eu sou. E aí a gente vai criando as nossas próprias frases, as nossas próprias ativações, que é o mais legal, eu acho. Que é a gente ter essa liberdade de liberdade e autonomia, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu dei bem besta, da questão do peso, se eu quisesse perder peso, por exemplo, eu poderia colocar: eu sou a poderosa presença que equilibra a minha alimentação, se a minha alimentação estiver ruim, absorvendo somente os nutrientes necessários para o meu corpo, equilibrando o meu emocional, se eu percebo que eu como mais quando eu estou desequilibrada emocionalmente. Enfim, eu poderia usar uma frase desse tipo: eu sou a poderosa presença que equilibra as minhas emoções e equilibra o meu consumo, né, de alimentos, fazendo com que eu me alimente de coisas boas que nutram o meu corpo e o meu espírito. Poderia ser uma frase de equilíbrio. Então essa é a primeira tarefa que a gente tem. A outra é trazer esses momentos de observação. Então, assim, se você não tem nenhum momento de observação na sua rotina, é criar um, nem que ele seja 5 minutos por dia. E se você já tem, ele fala que pra gente fazer até 4. Então, quem já tem um, pode incluir o segundo, quem já tem 2, inclui o terceiro, e quem já tem 4, talvez o seu trabalho seja só aplicar as frases, aplicar a autoobservação para ver quais movimentos a gente pode ir corrigindo. E aqui é a última coisa que ele fala, né? Como a gente pode usar essas inspirações, até que ele deu aqui desse exemplo do falso, da confiança que a gente tem, né, na imperfeição dos nossos sentidos, como a gente pode usar isso para intensificar a nossa crença nesse eu interior, para que esse eu interior possa regir isso. Então, assim, por exemplo, toda essa historinha que eu contei pra vocês aqui do átomo, ele mostra que talvez a realidade que você acredite não seja a real. Então,
talvez, se você precisa de mais provas assim, você buscar por estudos, por coisas que mostrem pra você que a gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Tem um experimento também que chama dupla fenda, que é muito legal, que mostra o movimento dos átomos conforme a gente pensa. Então, tudo isso vai trazendo provas, inclusive científicas, para você de que o seu pensamento sim tem interferência na sua realidade e que, ou seja, o seu eu interior, o seu eu sou, ele interfere sim nas coisas do seu ambiente, do seu mundo externo, né? E vocês vão ver que daqui a pouco essas coisas vão começar a se manifestar. E aí é muito legal, porque quando começa a se manifestar, você tem a prova ali. E isso te motiva a continuar, te motiva a querer compartilhar com mais pessoas, como exatamente estou fazendo aqui com vocês. E a intenção é exatamente essa, a gente começando a ter um pequeno domínio e colhendo já os benefícios disso, poder espalhar para mais e mais pessoas, para a gente poder realmente mudar essa realidade, né? Mudar esse mundo e poder co-criar um novo, né? Um que a gente acredite que esteja alinhado com a nossa verdade, né? E para quem também precisar de ajuda, eu tenho um projeto que eu falei para vocês no início, que chama Quem Eu Sou, vou colocar o nome aqui para vocês, que é um projeto onde a gente vai buscar coerência com o Eu Sou. E esse projeto, ele tá dividido em 3 retiros, tá? O primeiro é de reconexão com o corpo, de reconexão com a gente, porque o nosso corpo, ele possui essa sabedoria inata, uma sabedoria inata, que ela é também desenhada, né, designada para nos conectar com esse eu interior, com esse divino dentro de nós. Porém, até como uma forma de controle, a gente foi afastado do nosso corpo, do nosso potencial, porque não era interessante ter pessoas livres no mundo, né? Quando a gente quer dominar e controlar para um determinado caminho. Então, esse primeiro retiro vai ser um retiro de reconexão com o corpo. Ele se chama A Terra. Eu vou deixar nosso site aqui para vocês também. E depois a gente vai ter um para trabalhar as emoções e outro para trabalhar a nossa mentalidade e realmente começar a trazer essa mentalidade, alguns códigos, alguns drivers que ajudam a gente nesse processo de cocriação. Esse livro é um das ferramentas, que é o que eu falo que me ajudou muito, então por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês também. E é isso, a gente vai se falando por aqui, através dos comentários, se quiserem me acompanhar também lá no Instagram, eu tô sempre por lá. E vamos trocando para que a gente possa ir compartilhando e nos desenvolvendo e compartilhando cada vez com mais pessoas, para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. E até quarta que vem com o segundo capítulo do nosso livro, tá? Quem quiser, eu vou deixar aqui também o nome do livro aqui embaixo, para quem quiser comprar e quiser fazer como eu, ler sempre uma página todos os dias para se relembrar, o processo de lembrar desses ensinamentos é muito bom e muito importante durante o processo, tá? É como se fosse renovando a nossa fé, renovando, enfim, esses pensamentos que nos engrandecem e trazem tantos benefícios para a nossa vida, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, apliquem o que a gente aprendeu aqui hoje e até semana que vem.